5 horas. Trouxe o cuscuz. Eu acho que pouca gente... Isso, inclusive, era uma coisa que pouca gente sabe que a gente madruga aqui. Acho que algum dia eu queria fazer um registro disso. Hoje cheguei às 5h30 aqui, já tinha 2 deputados, um às 4h30, outro às 5 horas. Senhor presidente, bom dia, meu cordial bom dia. Meu cordial bom dia, senhor presidente, deputado Osmar Baquite, deputada Augusta, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria aqui, com o máximo de sobriedade, com o máximo de seriedade e também com muito respeito. Na tarde de ontem, dia 24 de fevereiro, o Brasil atingiu a lastimável, triste marca de 250 mil mortos pelo Covid-19, o SARS-CoV-2. Em 364 dias, o Brasil chega a 250 mil mortos, dos quais 11 mil são cearenses. 250 mil mortos. Eu queria aqui, em primeiro lugar, de maneira muito respeitosa, me dirigir a todos os familiares. Poucas são as famílias que não tiveram um parente próximo ou distante, um conhecido, um amigo, vitimizado pelo Covid-19. Eu perdi tio. Na minha família quase todos tivemos, eu inclusive ainda em maio do ano passado. E essas histórias vão se repetindo. As histórias dos sintomas, da preocupação em não conseguir o atendimento, a preocupação da evolução com a doença, de que conseguirão o tratamento adequado, de que conseguirão o restabelecimento, de que não terão sequelas. 250 mil brasileiros não resistiram. Esses 250 mil brasileiros, essas 250 mil famílias, não tiveram sequer a possibilidade de fazer algo fundamental na história humana, que é o luto. O luto. Eu estive em situações muito próximas a esse luto e a dor é imensa e, mais ainda, é a dor de não poder fazer o rito de despedida como nós achamos que ele deve ser feito. Isso é absolutamente trágico, triste, sofrido. Agora, eu quero refletir com os senhores e as senhoras. Hoje, 25 de fevereiro, um ano após o primeiro caso confirmado da Covid-19 aqui, quais são as reflexões e quais são os desafios? Em primeiro lugar, nós temos que entender que esse desequilíbrio ambiental que causou esta pandemia, ele precisa nos alertar que o jeito que nós vivemos não pode continuar. A destruição da natureza e a destruição das condições de vida, sobretudo da população mais pobre. Esse um ano nos provou que sem um sistema público de saúde não podemos sobreviver. Que é preciso valorizar o SUS e o SUAS, o trabalhador do SUS e do SUAS. 80% dos cearenses, por exemplo, só tem o SUS. 75% dos brasileiros só tem o SUS, não tem plano de saúde. Portanto, dependem exclusivamente
do agente comunitário de saúde, da unidade básica de saúde, da UPA, do hospital. Dependem daquele profissional que é, sobretudo, o profissional que merece nosso respeito e nossa valorização. Passados 365 dias, também vem outra reflexão. O Brasil não tem um chefe de Estado. O Brasil não tem um chefe de Estado. Aquele que ocupa a presidência da República não é capaz de ser chamado de chefe de Estado. Ele não tem as qualidades para ser chefe de Estado, quando possível, nem em condições normais. Quando possível. Se nós estivéssemos num crescimento econômico, em condições de normalidade, nós estamos atravessando a maior crise civilizatória das gerações vivas. Não víamos uma pandemia desde 1918. Desde 1918. Aquele que está sentado no Palácio do Planalto não tem condições quaisquer de ser chamado de chefe de Estado. Relativizou a pandemia, chamou de gripezinha. Deu continuamente exemplos de menosprezo, de falta de sensibilidade com o sofrimento alheio, de menosprezo, de falta de empatia, de desprezo à ciência e à dor do outro. Deputado Renato, é muito importante compreender isso. Além de não ter as condições técnicas e políticas, Bolsonaro não tem condições humanas, éticas, porque ele não consegue se apiedar da dor do outro. Eu não estou falando só da sua condição de presidente, eu estou falando da sua condição humana. Ele não tem compaixão. Os atos que continuamente ele provoca, dão conta de uma pessoa que não tem compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Ele dá provas de desumanidade. É desumano. Continuamente negou a vacina. Foram 7 vezes que Bolsonaro poderia ter tomado a liderança do país e disse: eu vou comprar a vacina, eu vou lutar para que a vacina ela chegue aos milhões e rapidamente aos brasileiros. Ele negou 3 vezes os ofícios do Butantan, negou 2 vezes a Pfizer, negou ainda mais a quebra do licenciamento obrigatório, portanto a quebra da patente, que era uma proposta. Ou seja, nós não temos um chefe de Estado, nós temos um genocida. O artigo 7º, deputado Salmito, do Estatuto de Roma, que é o estatuto que cria o TPI, o Tribunal Penal Internacional, eu lido com direito, portanto me permita aqui isso, conceitua o crime de extermínio quando um chefe de Estado, ele intencionalmente, ele opera para não fazer chegar medicamentos à população que mais precisa. O que foi que Bolsonaro fez, se não operar contra a vacina? Ele operou deliberadamente contra a vacina. E ele cotidianamente, ele dá exemplos de aglomeração, sem máscara. Qual é a preocupação de um chefe de Estado no momento desse? Seria liberar arma? Privatizar empresas públicas? Diminuir os pisos constitucionais? Não! Deveria ser mais saúde, mais educação, mais renda. Mas qual é a prioridade de Bolsonaro? Liberação de arma, 4 decretos. Acabar com um piso mínimo de educação e saúde. Deputado Salmito. Deputado Rosendo, quando puder uma parte, deputado Salmito, sabe quando os pisos mínimos entraram na Constituição brasileira? 1934, há quase 100 anos. Santiago Dantas e Anísio Teixeira, na reforma Capanema, da década de 30 e depois até os anos 50, disseram tem que ter mínimo para a educação e depois, muitos anos depois, mínimo para a saúde. Ele está acabando com isso agora, com a PEC emergencial. Ontem faz um MP para privatizar a Eletrobras, quer privatizar os Correios, ou seja, uma agenda dissociada. Lembremos que o auxílio emergencial só saiu porque houve uma pressão desmedida. Enquanto nós estamos aqui, 250 mil mortos, 14 milhões de desempregados, 26 milhões de extremamente pobres. 26 milhões de extremamente pobres.
Não é possível que Bolsonaro continue nessa sua saga de descredenciar o Pacto Social Brasileiro de 88, que é isso que ele faz, proteger os seus filhos com vistas a 2022. Um processo de milicianização da política. De milicianização da política. É isso que ele causa. A quem interessa a repugnância que ele provoca às representações políticas? Interessa a ele. Quanto maior a frustração do povo, interessa a ele. Quanto maior a repugnância que o povo tem, né, sobretudo, né, aos partidos, às representações, interessa a ele. Interessa a ele o caos. Existe um livro muito famoso chamado Engenheiros do Caos. Ele cumpre à risca, é um livro de um americano, eu recomendo essa leitura. Ele cumpre à risca o receituário de engenheiro, exatamente, de engenheiro do caos. Ele provoca o caos para se beneficiar dele. Estamos aqui, portanto, deputado Baqui. O ódio e o caos. O ódio e o caos. Ele se alimenta do ódio e do caos. Veja, qualquer um de nós que está aqui, qualquer um dos que estão me ouvindo agora, se fosse presidente da República, num momento de crise como esse, que batesse 250 mil mortos, você, no mínimo, faria uma mensagem de luto, de piedade, de compaixão, de misericórdia, de empatia. Ele é absolutamente incapaz de se dirigir à nação para dividir a dor. Não é capaz. Não é capaz de fazer isso. Portanto, nós estamos aqui para dizer que é necessário renda básica, continuar, não só o auxílio emergencial, mas falar de renda básica. Uma renda básica de cidadania. E aqui, senhoras e senhores, eu queria me juntar também aos vários movimentos sociais que estão. Deputado Salmito, na década de 70, Irma Passoni, uma das fundadoras do então Partido dos Trabalhadores, em 79, encetou com a igreja, com os setores progressistas da Igreja Católica naquele momento, o movimento contra a caristia, 77, 78, 79. Sabe o que o MTST está fazendo hoje? Um movimento pelo restaurante popular de R$1 para combater a fome. Está aqui. Restaurante de R$1 para combater a fome. Restaurante popular de R$1 para combater a fome. Renda básica, restaurante de R$1, vacina. Unir o povo brasileiro para enfrentar a nossa maior crise civilizatória. Portanto, eu queria aqui passar aos apartes e dizer ao povo brasileiro, mas ao povo cearense, meu respeito, meu luto, minha solidariedade, mas sobretudo a minha luta, a minha energia. É necessário vencer a pandemia, é necessário vencer o autoritarismo, é necessário vencer a antipolítica, é necessário defender a solidariedade, defender o humanismo, defender a ciência, defender a proteção social ao mais pobre, defender a democracia. Portanto, é necessário superar e derrotar o bolsonarismo. E é necessário fazer com que a democracia, a justiça social e a dignidade vençam nesse país. É essa a tarefa daqueles que querem, de fato, o bem para o nosso país. Portanto, eu queria agora ouvir, o deputado Osmar está à presidência, ele não pode mais fazer uma parte, mas pela ordem, o deputado Acrisio, o deputado Salmito, o deputado Romeu. Deputado Renato, primeiro parabenizar o pronunciamento e acho que é bastante pertinente quando a gente vê a confirmação da vinda do presidente Bolsonaro para o estado do Ceará. Não tem nenhuma razão essa visita ao estado do Ceará no momento de tamanha dificuldade que o povo brasileiro enfrenta no enfrentamento dessa pandemia, sem contar os descasos e as omissões do governo federal no tocante à pandemia. Para vocês terem ideia, nós só conseguimos até agora vacinar da nossa população, 2,5%.
0,36 com a segunda dose. 2,5%. Está aí os governadores batendo na porta do ministro, pedindo vacina. Nós estamos na condição deprimente em nível mundial no processo de vacinação. E o que o presidente vem amanhã aqui? Quebrar o isolamento social, desconstruir a tese da necessidade da vacina, do isolamento. O isolamento, enfim, vai prestar um desserviço. Perfeito. Realmente, Vossa Excelência está de parabéns. Obrigado. Deputado Salmito e deputado Romeu. Bom, deputado Renato Rosendo, eu quero aqui fazer referência a 4 palavras. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela reflexão que traz à tribuna. E a primeira palavra vai nesse sentido, de um sentimento mais nobre, mais digno que um ser humano pode ter, e o nosso homem e a nossa mulher mais simples, cearense, sabe se portar diante da situação de luto, sabe respeitar e prestar os sentimentos de pêsame. Portanto, nós precisamos fazer essa reflexão diante aí de milhares, são 250 mil vidas que foram interrompidas, ceifadas por conta exclusivamente como efeito da pandemia do novo coronavírus. A segunda palavra, deputado Renato, eu quero concordar com Vossa Excelência quando Vossa Excelência apresenta a falta de espírito público, né, para além da questão partidária, política partidária, que é legítima, ideológica, mas o Bolsonaro é fake, é falso. Por que é falso? Ele, como deputado, ele votou contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Toda a postura do então deputado federal Bolsonaro nunca foi liberal, mas se apresentou na eleição de 2018 como liberal porque era simpático a uma elite pequena, estreita, que não produz, que não gera emprego, que não gera renda e que se enriquece com um modelo que esse país adota há pelo menos 3 décadas. Antinacional, antipopular. Antipopular, antinacional, que desemprega, arrebenta quem trabalha e quem produz. A terceira palavra é chamar a responsabilidade. Está aqui, eu estou com a matéria da BBC News Brasil. Coronavírus. Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e somente 2 fábricas de vacina para seres humanos. Aqui a gente chama a responsabilidade o governo Bolsonaro, o governo Temer, o governo Dilma, o governo Lula. 30 fábricas de vacina para gado, para vaca e para boi e 2 para seres humanos. Mas o nosso objetivo, deputado Renato Rosendo, e a última palavra, 4ª e última, não é dividir, é registrar, é chamar atenção, mas nós temos que unir esse campo popular, esse campo democrático, esse campo da esquerda, do centro, da centro-esquerda, até os liberais que representam a produção, não a especulação, mas a produção que gera emprego e renda. Nós temos que juntar esses 70%, pensando no país. Então, eu concluo me somando à fala de Vossa Excelência e registrando do caos, do desencontro, da falsidade, do ódio e do fake news, que é o termo da moda que representa, infelizmente, o desgoverno desse senhor. E eu procuro aqui até ser econômico, cuidadoso, para não cair na armadilha do ódio ou da irritação. Porque ele é assim. Nós é que precisamos perceber e trabalhar dias melhores, porque o que esse país está enfrentando agora não é para estar ameaçando tirar as conquistas da saúde, da educação do povo brasileiro, não. É para estar construindo um programa de renda básica, de uma renda emergencial e de uma renda básica. É fazer com que o Estado cumpra o seu papel de indutor do desenvolvimento, de estimular
a justiça social, que só o Estado pode fazer isso. Do jeito que só a iniciativa privada é quem pode gerar emprego e renda, só o poder público pode gerar justiça e oportunidades sociais. Muito obrigado, deputado Renato. Desculpe aí o tempo que eu tomei. Eu quero finalizar, peço só a leniência de mais um minuto, por gentileza, deputado Osmar Baquite, que ora preside a sessão. O deputado Romeu havia me solicitado, mas ele está já em outra tarefa. Eu quero finalizar mais uma vez. Em primeiro lugar, o meu enorme respeito aos trabalhadores da saúde, aos cientistas da saúde, aos trabalhadores públicos, aqueles que estão na linha de frente, que estão nos postos, nos CRAs e nos CREAs, que estão nos hospitais, nas UTIs, há um ano, deputado Heitor, há um ano, salvando vidas. Em primeiro lugar, o meu respeito a esses trabalhadores e trabalhadoras. A mulher dele vai ser eleita federal, pode anotar. Deputado Rosendo, eu tinha lhe dado 6 minutos só para encerrar, por favor, porque eu dei 6 minutos iguais a todos os Só para encerrar, não, só para encerrar de fato, eu quero dizer às famílias, meus pêsames, meus sentimentos, a minha solidariedade, compartimos dessa dor, exercitamos a compaixão, mas, sobretudo, tenhamos coragem para seguir em frente. É preciso coragem para seguir em frente no momento e não permitir que a tristeza cale os nossos corações. Força, vamos juntos. Nós vamos vencer, porque é necessário ter coragem para vencer o Brasil. É necessário ter coragem para mudar o Brasil e coragem não nos falta. Muito obrigado. Próximo orador chegou aqui a tempo.